Deus, a paz do Senhor, irmãos, pode assentar. Glória a Deus, Deus abençoe a Moacir por esse período da direção, os irmãos do louvor, irmão Chico, por essa oração para nos despertar, amém? Glória a Deus, aleluias. Manhã abençoada, manhã graciosa do Senhor, que Ele nos permite estarmos aqui para meditar na sua palavra, também fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ordena, né? Que participemos da ceia do Senhor, deste memorial da palavra do Senhor, memorial da nossa salvação, amém? Irmãos, e hoje, como muitos já viram nas redes sociais, nós avisando aqui da igreja, que hoje nós estaremos começando um tema especial, que vamos estar ministrando durante 12 domingos, 12 manhãs de domingo. Nós vamos estar ministrando este tema, que é falarmos sobre Messias, falarmos sobre o Messias, né? Esperança prometida. Ou seja, nós vamos estar meditando dentro do contexto bíblico, tudo aquilo que diz respeito à vinda do Messias, a promessa do Senhor em enviar o Messias, o nosso Salvador, né? Tudo que temos no Antigo Testamento, depois, tudo não, claro que tudo não, algumas passagens que nós vamos estar meditando nelas, tá? E depois entrando no Novo Testamento, compreender esta missão, compreender o resgate das nossas vidas, a salvação que Deus proveu para nós na cruz do Calvário, entender esse projeto, né, que é o chamado plano da salvação. Isso, irmãos, traz para nós um grande crescimento de fé. Isso traz para nós uma grande alegria em percebermos dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, como Deus planejou todas as coisas, nos mínimos detalhes, para salvar você, para me salvar, para salvar todo aquele que colocar a sua fé e a sua esperança no plano salvador de Deus, amém? Então, serão 12 domingos muito edificantes, que nós estaremos aqui, nestas ministrações. Cada ministração será um tema diferente, que nós vamos estar caminhando até chegarmos ao ponto de apresentarmos o Messias, quando ele chegou, as atividades do Messias entre nós, a sua morte, o seu retorno para o céu, e vamos falar, encerrando nessas 12 ministrações, encerrando falando do retorno do Messias, né? Porque afinal de contas, nós vamos hoje estarmos participando da ceia, e a mensagem que a Santa Ceia nos traz é exatamente essa: lembrarmos que Jesus morreu em nosso lugar, lembrarmos que Ele foi o sacrifício perfeito e aceitável diante de Deus nos nossos lugares, né? Todos nós fomos ali representados na morte de Cristo, mas ele também disse: olha, e vocês vão celebrar este memorial até que ele venha. Paulo nos recomenda isso, é o texto que nós sempre lemos em Coríntios, amém? Então, hoje vamos estar começando, quero que você fique atento a tudo que nós vamos estar trazendo. Então, o objetivo geral é trazer conhecimento bíblico. O objetivo geral dessas ministrações é que você, além de ser salvo em Cristo Jesus, possa ouvir um amém? Glória a Deus! Além de ser salvo, você tenha o entendimento bíblico. Porque, irmão, se a Bíblia não fosse importante, Deus não teria ordenado que ela fosse escrita. Ele não teria entregue, primeiramente a Moisés, a sua lei, e depois dito a vários profetas no Antigo Testamento, e depois inspirado os escritores do Novo Testamento também, para que deixasse a sua mensagem escrita. Então, se essa mensagem ficou escrita, é porque ela tem muita importância. E qual é uma dessas importâncias? Nos dá uma linha reta do plano de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus! Não tem outro lugar. Não tem outro lugar que você vai encontrar uma explicação, vai encontrar uma explanação
fora da Bíblia. O que nós temos? Eu leio o livro, sim, mas todo livro, ele precisa estar fundamentado nos textos bíblicos. Nós vamos apresentar vários textos aqui, porque a teologia bíblica, ou o ensinamento bíblico, é ela que foi inspirada. Ela foi inspirada, os livros, é muito bom, recomendamos que façamos leituras, que meditemos naquilo que os homens de Deus, mulheres de Deus escreveram, baseado na palavra de Deus para trazer explicação, que é o que nós vamos estar fazendo aqui. Então o objetivo geral é trazer entendimento do plano salvador de Deus através do Messias, e o objetivo específico é trazer, irmão, sabe o que? Esperança para nós. Quando nós meditamos nesses textos bíblicos, nessa mensagem salvadora, isso traz esperança para nós, glória a Deus, traz esperança, traz confiança para nós. Nós ficamos, além de termos a nossa fé, nós teremos uma consciência, uma mente, uma razão, né? um equilíbrio racional em confiar na palavra de Deus, em confiar em que você é um cristão, que você se entregou ao Senhor, e não importa o que venha a acontecer, você continuará crendo no Senhor Salvador, porque Ele proveu esta restauração para as nossas vidas. Então, quando nós olhamos o plano salvador de Deus, isso traz para nós fé, traz para nós esperança. Um dos objetivos nesta manhã é que você seja renovado, que você seja restaurado na sua fé. No nosso caminhar, irmãos, muitas vezes nós somos acometidos de doenças espirituais, de situações que provocam em nós tristeza, que provocam em nós esfriamento, que provocam desânimo, e quantas pessoas se desviam por isso. Então, essas manhãs, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai usar essas ministrações para falar no seu coração, para tocar na sua alma, no seu espírito, para te renovar, para você, dessas 12 ministrações, receber a graça de Deus e restaurar a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Posso ouvir um amém? Aleluias. Você não imagina como já tem sido gratificante ter meditado por longos meses nesse tema, para trazer para vocês, buscar isso na palavra do Senhor. Então digo para vocês, esse mês especialmente, de férias, né? A partir de junho, metade do mês de junho para cá, irmãos, como Deus ministrou no meu coração, como eu pude me alimentar da palavra do Senhor, e eu quero que você experimente isso, para você entender que a Bíblia é uma fonte de vida, que Deus proveu para nós, aleluia, proveu para a sua igreja, para você, irmão, viver, mesmo diante dos obstáculos, das dificuldades, você ter força, você ter confiança na fé que você tem no nosso Deus, aleluias, glória a Deus. Então, começando hoje a nossa primeira lição, nós vamos estar tratando sobre o significado do Messias. Se o irmão puder pôr o slide aqui, o significado do Messias. E nós vamos ver que para os judeus existe um significado, uma forma que eles entendem a vinda do Messias, e para o cristão uma forma diferente. Os judeus, eles baseiam a sua fé na interpretação do Antigo Testamento, e nós cremos e enxergamos o Messias através do Antigo até o Novo Testamento. Então, quem não tem uma visão do Novo Testamento, quem não tem uma visão bíblica do Messias, quando ele chegou, de tudo que ele fez, as explicações que os apóstolos deixaram para nós no Novo Testamento, então não terá uma compreensão completa do Messias. Por isso, então, os judeus, eles têm uma visão diferente, eles têm uma visão que não é como a nossa, e nós vamos estar explicando então. Etimologicamente, a palavra Messias, ela vem do hebraico Mashiach, é o que está lá no Antigo Testamento, e o significado literal é ungido. A palavra Messias significa ungido.
Jesus, o nome Jesus, vem da palavra Yeshua, ou que seria como Josué, com pouquíssima diferença, que significa Salvador. Então, Jesus Cristo, Salvador ungido. Salvador ungido é o nome do Senhor. E o termo Mashiach, ele era usado na visão judaica, na interpretação deles, para se referir às pessoas consagradas com uma função especial por Deus. Então não era apenas no Messias prometido Salvador, também aqueles que eram ungidos com óleo, com a unção, os profetas, os reis, os sacerdotes, né, eles também estavam ungidos para fazer uma missão especial de Deus. Já no Novo Testamento, essa palavra no grego é Christos, que é a tradução do hebraico, Mashiach. Só que o significado é qual? O mesmo. Então o significado, tanto no hebraico quanto no grego, da palavra Messias, é ungido. Simplesmente um está em um idioma hebraico e o outro está no idioma grego, que é o que nós mais usamos com referência ao Novo Testamento. Amém? Messias e Cristo têm então o mesmo significado de ungido. Agora, qual é o conceito? O conceito de Messias no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós já sabemos que o Messias seria aquele enviado da descendência, principalmente de Davi, não que isso também não seja no Novo Testamento, mas a visão dele seria um rei libertador, mais politicamente e mais na esfera humana. Esse era o conceito de Messias no Antigo Testamento, né? O conceito que ele está ligado mais a uma libertação de Israel. Você vai encontrar muito isso nas profecias do Antigo Testamento, a restauração de Israel, né? Nós temos os cativeiros de Israel, então a visão do Messias seria esse libertador, não que não fosse, só que nós vamos perceber que isso não aconteceu na primeira vinda do Messias. A primeira vinda do Messias, ele veio de forma extraordinária, que quase ninguém entendeu. Por quê? Porque levaram a sua interpretação apenas para um contexto físico, levaram as suas interpretações para uma libertação apenas natural, mas o Cristo que veio, o Senhor que veio, ele trouxe primeiramente uma libertação espiritual, amém? Ele trouxe uma libertação no contexto eterno, ele veio libertar almas, ele veio libertar espírito, e posteriormente, na sua segunda vinda, ele virá então como grande governador, né? Senhor dos senhores e Rei dos reis, para governar sobre toda essa terra. Aleluias. No Novo Testamento, o Messias, ele é identificado com quem? Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus. Então nós identificamos esse Messias prometido no Antigo Testamento, agora no Novo com quem? Jesus Cristo de Nazaré, aquele filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Esse então é o Messias que nós conhecemos, é o Messias que nós, da igreja implantada, instituída por Cristo, reconhecemos como nosso Salvador, aleluias. Isaías, ele diz que o Messias, ele nasceria de uma virgem. Aqui nós começamos, Isaías 7,14, a observar por que esse Messias que nasceu no Novo Testamento é o Messias prometido do Antigo Testamento. Porque nós vamos encontrar as promessas feitas no Antigo Testamento, os textos em vários livros, tá? E depois o cumprimento deles no Novo Testamento. Então por isso que o Novo Testamento, ele identifica esse Messias, identifica Jesus Cristo de Nazaré como sendo este Messias que foi prometido. Então, uma vez que alguém ignora o Novo Testamento, alguém rejeita a vinda desse Messias, ele não conseguirá entender que esse Messias já veio. Ele já fez o sacrifício que Deus havia dito que teria que fazer, né? Já fez tudo, já agradou a Deus, já foi para o céu e voltará. E
Isaías 7,14 diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então aqui nós temos uma promessa de como esse Messias viria a surgir entre nós. A virgem conceberá, a virgem iria dar à luz a um filho, e essa forma de dar à luz é uma forma totalmente excepcional, é algo totalmente irracional. Mas por quê? Porque ela está envolvida pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, sem a intervenção de uma parte masculina. Agora, o cumprimento dessa palavra, nós vamos encontrar em Mateus 1, 22 e 23, que diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O que nós vimos aqui? Primeiro, o profeta trazendo uma mensagem no Antigo Testamento, 700 anos antes desse fato acontecer. E aqui agora nós encontramos Mateus, um judeu, escrevendo para judeu, dizendo: isso aconteceu, e isso aqui que aconteceu foi para cumprir o que o profeta Isaías determinou que iria acontecer. Glória a Deus. E também quero deixar aqui para você, quem quiser o esboço dessas ministrações, só mandar um contato para mim que eu envio no seu WhatsApp, tá? Envio para você sem problema algum, porque serão muitas referências, tá? Depois nós vemos aqui que esse Emanuel também, esse Messias, seria da linhagem de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então Mateus também, ele traz, o evangelho que mais traz referências do Antigo Testamento, para mostrar para os seus patrícios, para os judeus, que esse Messias que veio, é exatamente aquele que o Senhor havia prometido lá no Antigo Testamento, tá? Então essas referências vão nos mostrando. Depois nós temos Isaías 53, que é bastante conhecido por nós, Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor. Essa primeira vinda, Jesus ele veio como um servo humilde, ele é rei dos reis, e ele surpreendeu a todos com esta forma humilde que ele nasceu. Aqui em Isaías, no versículo 3, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Ou seja, tudo isso aconteceu na primeira vinda do Messias. Atos capítulo 8, versículo 32 e 35, vai nos trazer uma informação com relação a esse texto de Isaías, dizendo: o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Glória a Deus. Então aqui mais um texto do Novo Testamento, confirmando o texto do Antigo Testamento, na explicação de Filipe para esse eunuco, mostrando que sim, o profeta Isaías estava falando desse Messias, desse Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu entre nós aqui na terra, e todo o acontecimento restante você já sabe. O Messias então ele chega não apenas como um libertador político, como Israel queria. Mesmo quando quando Jesus chegou, Israel estava
sendo subjugado, era uma província, todo Israel, romana. O governo era o governo romano. E o que eles esperavam? Eles esperavam um libertador, alguém que viesse para com a espada, pudesse levantar um motim, pudesse se revoltar, constituir um exército e partisse para cima, como fez quem? O rei Davi. Como fez o rei Davi, né? Essa era a expectativa deles, porque era também a forma que eles já conheciam isso no Antigo Testamento, como Deus havia dado grandes vitórias em Davi, e também porque Deus vai fazer uma grande promessa justamente para o rei Davi, que da descendência dele que viria este Messias, amém? Só que o que acontece? O Salvador, ele é também espiritual, e ele também é redentor dos pecados. Jesus, ele não veio para libertar só o corpo físico, ele veio libertar também do mundo espiritual, ele veio libertar das trevas, ele veio libertar do pecado, ele veio trazer uma transformação interna dentro de nós, a qual a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas ele então veio e nos vivificou. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Você tem vida espiritual, porque o Senhor te ressuscitou em Cristo Jesus, e nós vemos isso em João capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. O pecado, irmãos, ele é uma cadeia terrível. O pecado é algo que escraviza as nossas vidas. O pecado é um labirinto que, quando nós estamos dentro dele, nós não sabemos sair. Foi preciso que Deus enviasse Jesus como a luz deste mundo para iluminar os nossos olhos, para trazer entendimento para as nossas vidas, para que nós então encontrássemos o caminho da verdade e da vida. Glória a Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele era filho de Deus também, rei eterno. Vamos ver primeiro Mateus 16, diz assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Essas expressões, irmãos, traz muita esperança para nós, confiança na palavra do Senhor. A Bíblia, ela não é um livro escrito aleatoriamente. Não, a Bíblia, ela tem a confirmação de todos os seus autores, de todas as pessoas envolvidas ali, e mais, a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, que confirma nos nossos corações, para nós não sermos enganados. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 19:16 diz: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Esse Cristo, esse Messias que veio na sua primeira vinda, no seu primeiro advento, humilde, que nasceu na manjedoura. O Apocalipse revela que ele fez assim, como Filipenses vai dizer, que ele não usou de usurpação, o ser igual a Deus, mas ele despiu da sua glória, se tornando homem, semelhante a nós, menos o pecado, e ele então assumiu ali a postura de servo, e assumiu o meu pecado, o seu, assumiu o nosso lugar, e ele levou toda essa carga de pecado que nos prendia na cruz do Calvário, e pela morte desse Messias que veio, nós então tivemos a possibilidade de sermos reconciliados com Deus. A porta da salvação abriu. Agora você não é mais escravo do pecado. Agora não é o pecado que manda em você. Você tem uma saída, você tem uma esperança. Aleluia. A Bíblia diz que a luz brilhou nas trevas. Glórias a Deus. As cadeias do inferno foram quebradas. A dívida que nos era contrária foram cravadas na cruz. E ele nos deu libertação, aleluias. Esse é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora, a visão judaica do Messias, o judaísmo, ele não reconhece Jesus como Messias, e eles esperam até hoje que esse Messias venha. Veja que prejuízo
que o povo que foi chamado por Deus sofre até hoje, né? Apesar de ter muitos chamados judeus messiânicos, mas grande parte dos judeus continua na sua ortodoxia, no seu modo antigo, não aceita o plano de Deus, não aceita o plano progressivo de Deus. Se Deus prometeu que o Messias viria para poder nos redimir do pecado, para poder ser o sacrifício perfeito diante de Deus, isso aconteceu, né? Mas isso não acontece só com os judeus ortodoxos, isso acontece também com toda pessoa que ignora a palavra de Deus. Isso acontece com todas as pessoas que viram as costas para o plano de Deus. O plano de Deus já foi dado, a palavra de Deus já está estabelecida. Nós precisamos então exercer fé e confiança nela, amém? Para que possamos nos apoderar dessa grande salvação do Senhor para nós. Glória a Deus. Eles esperavam um rei humano, como eu já disse, por causa de Davi, um restaurador que viesse livrar eles da opressão do mundo, da opressão política, que esse Messias, que eles ainda creem que virá, trará paz mundial. Claro, Cristo ele virá e trará paz mundial, com certeza. Ele virá, a Bíblia diz que ele vai reinar com cetro de ferro. O que significa? Que ninguém poderá fugir da sua norma, da sua lei. Ele vai estabelecer todo o seu projeto aqui na terra, e ele diz que a igreja governará com ele. Glória a Deus. Você fica feliz com isso, irmão? Obedecer esse Senhor, receber esse Senhor, e ele vai nos dar o privilégio de governar com eles. Aleluias. A visão cristã então dos Messias, os cristãos eles afirmam que Jesus é o Messias prometido das Escrituras. A sua vinda já foi cumprida pelas profecias messiânicas do Antigo Testamento e por toda essa gama de referências no Novo Testamento, que comprova que esse Jesus de Nazaré, nascido ali na manjedoura, é este Messias, e que nós já o recebemos como Salvador das nossas vidas, amém? Já o recebemos para sermos libertos, aleluia, na primeira vinda, como servo sofredor, para morrer pelos nossos pecados. Segunda vinda, que é a chamada parousia, como rei glorioso e juiz, virá para julgar todos aqueles que rejeitaram o plano de Deus. Aleluias. Irmãos, é importante que nós saibamos que o plano de Deus para a nossa salvação, ele foi feito por Deus. O plano para a nossa salvação, ele não foi estabelecido por homens, por seres humanos, não, foi estabelecido na glória por Deus. Deus sabe de tudo. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é aceitar o plano de Deus, é obedecer o plano de Deus, né? Hoje, levantei muito cedo, 6 horas, estava lendo sobre santificação. A santificação que a Bíblia nos apresenta, ela é um fato de dupla exercício, de Deus nos capacitando e você exercendo a sua vontade, você entendendo que precisa santificar a sua vida, santificar a vida em conhecer o Senhor, esquivar-se do pecado, do mal, procurar se livrar de coisas que te prendem. Precisamos entender isso, né? A santificação é o ser libertado dessas coisas antigas que a Bíblia nos diz que nos prende, dos conceitos antigos. E isso só pode ser feito, irmãos, quando nós então entendemos o plano da salvação e aceitamos ele na nossa vida. Aceitamos, porque senão nós ficamos apenas naquilo que se chama de abstração, ou seja, tudo é abstrato. Eu aceitei Jesus pela fé, que é isso que a Bíblia diz, mas agora eu vivo pela fé. Irmão, eu estou aqui para poder te ensinar como que você vai viver pela fé, como que você vai agir em situações específicas que você tem que tomar decisão, se você não conhecer o plano de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus, que vai te guiar e dizer como que você deve fazer, qual é a sua postura. E para resumir, nós vamos falar disso mais na frente, a nossa postura, que a Bíblia nos diz, irmãos, que nós temos que nos tornar semelhante a Cristo, aleluia, semelhante a Cristo, Ele é o nosso exemplo.
Então, ainda que eu não tenha o conhecimento bíblico, mas se eu tenho o princípio, se eu entendo o princípio, que a Bíblia diz que eu estou andando em aperfeiçoamento. E como é que eu me aperfeiçoo? Abandonando qualquer coisa contraditória à palavra do Senhor, abandonando qualquer sentimento, lutando com quem? Comigo mesmo. E procurando aplicar toda a justiça de Deus na minha vida, deixando ela ser aplicada na minha vida, deixando Deus trabalhar em mim, para que então eu possa experimentar, ser essa nova criatura agora, guiada pelos conceitos de Deus, amém? Glória a Jesus, aleluias. Aqui nós temos, o Messias tem natureza divina e humana. Por quê? Porque o Messias, ele nasceu como homem. Por que Deus fez isso? Para que ele experimentasse todo o sofrimento e a agonia que nós também experimentamos. Por isso, Hebreus vai dizer assim: nós temos um sumo sacerdote perfeitamente capaz de compadecer daqueles que sofrem, porque ele também, como homem, sofreu. Então ele sabe o que é a agonia do sofrimento, ele sabe o que é sofrer com opressão. Por isso então, ele sabe, diante de Deus, interceder por nós, para nos socorrer nos momentos de aflições que nós passamos, amém? Você não tem um sumo sacerdote, irmão, que não sabe dessas coisas. Ele sabe, ele entende o seu sofrimento, ele compreende o que você está passando, a sua angústia, o que você precisa fazer. Confie nele, confie, ele tem a melhor saída. A saída não é providenciada por mim, por você, não, confie e espere. Nós temos essa linha de trabalho misterioso de Deus, que ele trabalha no interior de cada um de nós. Ele compreende, ele sabe. O que nós temos que fazer é confiar que ele vai transformar a nossa vida, é confiar que ele vai nos tirar do sofrimento, seja ele qual for. Aleluias. Esse é o nosso sumo sacerdote. E para ler, eu quero ler João 1. Você pode fazer a leitura do 1 até o 14, mas aqui vai nos mostrar que esse Messias, ele era humano mesmo, tá? Diz assim, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele então se tornou mediador entre Deus e os homens. Isso nós vemos em 1 Timóteo 2, versículo 5, que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Entende isso, irmãos? Só tem um que vai fazer essa mediação. O que é a mediação? Ele vai segurar na mão sua e vai segurar na mão de Deus. Ele vai nos apresentar ao Senhor. Ele vai apresentar o seu sacrifício, que vai cobrir as nossas vidas. Só tem esse mediador. Por isso que nós não recorremos a nenhum outro mediador, medianeiro, não recorremos ao Senhor, porque Ele é o único, assim que a palavra nos apresenta, o único que faz essa mediação para nos reconciliar com o Senhor. Glória a Deus. Em João ainda, capítulo 4, verso 42, diz assim: e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos Jesus em várias situações menores, porque se nós compararmos a visão messiânica dos judeus, que acredita num Messias, libertador das opressões desse mundo, é muito pouco. É muito pouco. Jesus, ele é o Messias que nos liberta do inferno, que nos liberta da morte, que nos liberta do fardo do pecado, que nos liberta de uma criatura pecaminosa que nascemos da descendência de Adão. Então, esse Messias que nós cremos, revelado no Novo Testamento, ele vai muito além dessas expectativas messiânicas judaicas, amém? Agora, qual é a missão do Messias? A missão do Messias inclui redenção do pecado, Efésios 1:7, nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão
dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, mediante dele, nós temos o perdão dos nossos pecados. Domingo que vem, irmãos, eu vou falar um pouco da desconstrução do pecado sobre nossas vidas, tá? Aqui eu estou trazendo uma introdução geral, mas domingo que vem eu vou falar da desconstrução. Nós vamos voltar lá em Gênesis e vamos ter uma sequência, ver como o pecado estragou as nossas vidas. Ok? Aqui nós já estamos fazendo uma ponte rápida e já mostrando que esse Salvador, que esse Messias é o que nós precisamos conhecer. De fato já o conhecemos, amém? E depois nós temos aí em 2 Coríntios 5, 18 e 19, fala da reconciliação entre Deus e os homens. Olha só, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, estabelecimento do reino de Deus. O tempo é chegado, aqui em Marcos 1,15, o tempo é chegado, e dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creia nas boas novas. Glórias a Deus. Aqui em rápidas palavras, né, nessa introdução, nós vamos ministrar a ceia, nós mostramos aqui que o Messias do Antigo Testamento, ele está profetizado em várias passagens bíblicas. O Novo Testamento, os escritores inspirados no Novo Testamento, nos mostra claramente, fazendo menção dessas referências do Antigo Testamento, mostrando que esse Messias, sim, é o prometido, mostrando que esse Messias, de fato, é o Salvador, é o nosso Redentor, e aí nós temos muita coisa a dizer, amém? Mas chegamos ao ponto de que entendemos que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Vimos que no Evangelho de João, no capítulo 1, vai mostrar que esse Jesus, ele é divino, ele é Deus, ele é santo, e ele se fez carne. Vemos que ele nasceu da Virgem Maria, ele nasceu da mulher virgem, né, concebida pelo Espírito Santo, ou seja, nasceu de modo sobrenatural, nasceu de forma surpreendente, e o profeta Isaías já disse isso lá no Antigo Testamento, a virgem conceberá. Então, ou seja, tudo isso, irmão, nos traz uma prova, tudo isso nos traz um entendimento escriturístico das verdades messiânicas, das verdades deste Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória a Deus, aleluias. Então, as principais passagens, quem quiser depois pode me pedir, eu vou passar para você, as principais passagens das promessas do Messias, as principais passagens do cumprimento no Novo Testamento. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que nós vamos ter domingos, manhãs de grande renovação na nossa vida. Ao termos Messias, ele carrega então um profundo significado teológico e histórico, como já falamos, para os judeus, o rei libertador, para nós Salvador, além de nos libertar, ele é o nosso Salvador. Ele trouxe então a reconciliação, você agora reconciliou. Por isso que só há um mediador, só há uma forma de chegar a Deus, como? Por Cristo. Por quê? Porque foi o projeto de Deus. Deus enviou ele para reconciliar. Sabemos de toda aquela história, nós vamos comentar isso nas próximas lições, que nós deveríamos morrer, porque nós pecamos através de Adão, mas agora através de Cristo, pelo sacrifício dele, na cruz nós também fomos libertados, aleluias. Então, de forma que para nós, Jesus de Nazaré, irmãos, ele foi nascido da Virgem Maria, ele é o Messias, ele é o prometido por Deus, ele foi anunciado pelos profetas, nascido na plenitude dos tempos, ele cumpriu a justiça de Deus em relação ao pecado que entrou no mundo, ele morreu numa cruz para nos reconciliar com Deus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, como nós sabemos, e ele constituiu a sua igreja, e ele voltará para concluir o plano estabelecido de Deus para o seu povo, aleluia. Você pode dar uma palma ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Esse é o nosso Messias, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos da ceia, convidar os irmãos do louvor, e convidar você para ficar de pé. Fique de pé, nós vamos fazer uma oração agora, irmãos, uma oração de pedido de renovação, de restauração do Senhor nas nossas vidas, amém, amém, que Deus te abençoe em nome de Jesus.